Salve, salve! Muito bem-vindo àquela aula que eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo vai durar, mas que eu te garanto que no final dessa aula você vai saber escolher o fundo de investimento imobiliário ideal para você com um grau de risco baixíssimo. Importante, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda também, é só que eu quero te mostrar como que eu faço a avaliação de um fundo de investimento imobiliário a partir de que parâmetros que eu tenho eles, beleza? Fica ligadinho que vai ser show de bola. Bora lá? Então, primeiro passo que você tem que dar, que é muito importante, você vem aqui nesse site, eu já expliquei no vídeo anterior, o Funds Explorer, vai em ferramentas e em rankings de FIIs. Isso aqui é incrível, pessoal. Todo mundo tem que vir aqui dar uma olhadinha. Então, aí você pode vir aqui, ou pode selecionar já todas as colunas, ou pode selecionar as colunas que você se identifica mais, tá? Eu já peguei, selecionei preço atual, dividend yield, dividendo, vamos lá, alguns bons, patrimônio, preço do VPA. Isso aí, pessoal, ó, podemos botar uma vacância, né? Quem sabe, não é um bom indicador. E uma quantidade de ativos, tá? Que é que eu fiz isso aqui? Muito simples, pessoal. Fui lá embaixo. Olha a quantidade de fundos de investimentos imobiliários que selecionou. Peguei aqui, ó, e selecionei tudo. Beleza? E aí, o que eu fiz? Eu joguei para uma planilha no Excel, tá bom? Aqui está a planilha. Essa aqui é uma planilha. Outro dia eu falo um pouco mais de vocês, mas vocês já devem ter visto eu falar. Se você me acompanha faz tempo, sobre as forças de Porter, tá? Tem um post lá no meu Instagram. Isso aqui te ajuda muito a entender o percentual máximo que o investimento pode estar dentro da tua carteira, sendo que 10% seria o máximo, tá? Essa planilha aqui de despesas domésticas também, tá? E aqui nós temos todos os fundos imobiliários. O que eu fiz? Eu peguei aquele, selecionei, colei aqui. Nessa planilha tem todos os fundos imobiliários, tá? Maio, atualizado em maio. Eu filtrei por quantidade de ativos, mais do que 10 ativos, tá? Todos que tem mais do que 10. Tirei todos que tem menos. Lembrando que zero, tá? Ativos que tem zero são ativos de papel, somente papel, nem híbrido, nada, só papel. Tá? Por isso que não tem um ativo físico. Selecionei por ativos. Então, tá aqui todos os ativos. Aí, o que eu fiz? Segundo ponto, eu selecionei por patrimônio, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei todos os fundos de investimentos imobiliários que tinham menos de 1 bilhão. Então, fundos menores de 1 bilhão eu tirei. E o que aconteceu? Eu fiquei com estes 11 belos e maravilhosos ativos. Somente isso, não foi uma grande análise, foi uma análise de quantidade de ativos e patrimônio líquido. Agora a gente vai começar a dar uma sondada melhor no que cada um tem, tá? Esses são dois indicadores realmente bem relevantes. Vamos dar uma olhada aqui na parte de vacância, tá? Então, nós podemos observar que nós estamos com aqui zero vacância, 4% de vacância. O que é a vacância? Se eu tenho um prédio com 100 apartamentos, tá? Eu teria, no caso da XPML, eu teria 4 apartamentos, né, que não estariam alugados. Se eu teria 100, né? De 100 eu teria 4. Então, 4% de todos os imóveis da XPML 11, 4% não estão alugados, estão para alugar, tá? Outro indicador, P sobre VPA. Esse é o preço da ação, tá? O preço, o que é o preço da ação, Leandro? É o preço da ação atual, tá? Quanto que está custando a ação? Aqui no caso, na época estava 94, hoje já está muito mais, tá? Já está. Tem que dar uma olhada quanto que está. Bom, o preço do VPA já está, se eu não me engano, 0,99 no XPML. Já aumentou, já voltou para o patamar de 1. Vocês podem ver que normalmente está muito próximo de 1, tá? Aqui nós tínhamos
o HGRE11, lajes cooperativo com 21%, isso aqui é arriscado, tá? Mesmo com 22 ativos, eu tenho 22% de vacância. Então, eu eliminaria ele. Aí eu ficaria com 10. Bom, esse 14% também já está me incomodando um pouco. Para mim, Leandro, eu me incomodaria, tá? 14% teria que analisar, óbvio, né? Mas vamos lá, eu eliminei. E aí o que aconteceu, pessoal? Nós temos 9 excelentes fundos de investimentos imobiliários, que a gente pode o quê? Começar a fazer uma análise. Então, esse é o ponto de partida que a gente faz uma análise para poder realmente entender qual que faz mais sentido para a gente, tá? Então, aqui eu posso... Não. Vamos dar uma olhadinha. Filtros. Bom, eu não lembro mais como vou fazer do maior para o menor, mas está aqui todos eles. Dividend Yield, tem um aqui que tem um 2,26% ao ano, é bem alto, tem que dar uma olhadinha por que está assim alto também, tá? Com esse patrimônio pode ter vendido alguma coisa, mas vocês podem ver que na média está bem interessante. O que a gente vamos fazer? Nós já havíamos feito do KNRI, tá? Vou botar aqui em amarelinho, ele todo amarelinho. Aqui, muito bom. Volta. Esses Apple. Beleza. E o XPML11 também nós já havíamos feito uma análise. Então, por que a gente já não aproveita e segue com eles? Bom, Leandro, pô, bacana escolher esses 2 fundos de investimento imobiliário. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos avaliar os números dos 2. Então, tanto o XPML ou o KNRI11, tá? Então, vamos... Aqui na época, eu iria, sem dúvida nenhuma, num KNRI11. Mesmo o shopping, que eu sei que o povo gosta, eu iria no KNRI11, tá? Ele tem 19 ativos, ele tem uma vacância baixa, ele tem um preço sobre VPA bem interessante, ele paga bons dividendos. O que eu faria? Agora eu vou lá, pegar esse código KNRI11 e eu iria nas plataformas, tanto na Founders KNRI11, no FIIs.com. Existem outros sites, pessoal, existem, tá? Status Invest, eu também acredito que já deve estar mostrando situações, já deve estar mostrando os fundos de investimento imobiliário. Então aqui, ó, o preço atual, o valor patrimonial, né, que é o preço total dela, quanto ela vale, dividido pela quantidade de cotas que ela já tem 23.600.802 cotas. O nome do pregão é FICNEA, ele é um tipo de tijolo híbrido e está desde 2010, então não é um fundo novo, é um bom fundo ver nos mapas com ativos. Então a gente, que nós já vimos que ele está dividido São Paulo, Rio e BH, tá? Se nós viermos aqui, deve estar no K, vou fazer o contrário, né? KNRI11. Vamos lá. Então, da mesma maneira que eu já tenho também, ó, já tenho rentabilidade no mês, uma quantidade. Então, dividend yield, último rendimento, tá? Liquidez diária. O que significa liquidez diária, Leandro? Significa que teve uma negociação num dia de 33.580. Então, é importante, porque se você precisar vender, você tem que entender isso. Se por alguma emergência você precisar vender, e agora vamos fazer uma conta rápida, tá? 33.580 vezes o valor da cota 159, vou arredondar, tá? Então seriam 5.339.220 reais num dia de movimentação, tá? É importante a gente ter uma boa movimentação. E o P sobre VP, que é o preço que vale hoje, tá? Dividido pelo valor patrimonial, beleza? Então, aqui a gente já tem uma descrição, quem é o fundo imobiliário, são a maioria de empreendimentos imobiliários físicos, então tijolo híbrido pode ser composto de todos os segmentos de investimento imobiliário. Então,
ele já se vende, tá? É bem interessante porque esse paradigma a gente tem que quebrar de achar que nós investidores somos pequenos. Por mínimo que você invista, as empresas e os fundos, eles querem você, eles precisam ter o fluxo dentro do seu investimento. Então eles querem vocês investidores. Tem gente que quer vender, tem gente que quer comprar, e é isso que faz. Se tem mais gente querendo comprar do que vender, aumenta o preço da cota. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, diminui o preço da cota. Então isso que é muito importante a gente tá entendendo. Aqui ele já fala sobre a administradora, o ticket, tá? Ou seja, como você vai comprar. Você vai ter no site da sua corretora ou no aplicativo da corretora, você pesquisa por KNRI11 e aí você compra quantos você quiser, tá? A taxa de administração por ano, que é bem importante, tá? Então é muito bacana que ele vende o próprio peixe pra gente, tá? Então as cotações que já deu erro, investidor em geral, lembra que a gente sempre tem que buscar investidor em geral, que aí nós, pessoas físicas, podemos comprar, a data de criação, razão, CNPJ, quantas cotas foram emitidas, tá? Montado de renda, segmento híbrido, valor inicial da cota, então depois foi quebrando as cotas, tá? Taxa de administração, isso é sempre bem importante. Aí dados, é legal, assim, ó, você vai ter um videozinho do os próprios ativos que eles têm, para você entender. Pô, passo na frente lá do edifício Joaquim Floriano, ele faz parte, o tijolinho dele é meu, talvez menos que um tijolo, mas pô, num prédio desse aqui eu acredito que pelo menos mais de um tijolo é seu, né? Então, quanto mais você tiver, então o tamanho dos imóveis, os tipos de imóveis que ele tem, então você entende que para você ter essa quantidade de ativos é muito difícil. Olha a Magazine Luiza aqui, que coisa bacana. Então, pode ser só da Magazine Luiza e ainda num fundo de investimento onde tem os produtos da Magazine Luiza. Bom demais, não é? Então, ele mostra todos os imóveis muito bonitos, imóveis novos, tá? Então, você consegue entender muito bem. Olha aí os dividendos, tá? Então, ele foi muito uniforme, caiu um pouco, teve uma época mais gorda, mas dá para entender, tá? Conforme foi, o dividendo está caindo, Leandro, mas tá indo, segue num padrão, tá? Um padrão aqui de zero, ano passado foi um ano anormal, mas se manter estável é bem importante. Em épocas de Covid, nada é normal, né? Aqui ele já mostra se você rendesse na poupança ou aplicasse nele, se teria melhor ou não, tá? Depende ao longo do tempo. Valor patrimonial, ó que interessante, bem estável, né? Então aqui ele deve ter, aqui caiu um pouco, mas seguiu crescendo. Então isso é bem importante ter localizado. Aqui é o que a gente chama de multi. Então explicar um pouco para vocês por que eu escolhi mais do que um ativo. São multiativos, multi-imóveis também, né? Ou seja, multiativos, multi-região. Então é importante a gente ter essa consciência aqui, ó, que ele mostra já no mapa o edifício, onde está localizado, e até você pode ir lá e ver o edifício, né? Não é bem aqui, mas você pode pelo Google acessar o edifício e ver onde está o edifício, o seu edifício, tá? A vacância, ele tem todos os gráficos. O que é que eu gosto de ver? O relatório gerencial. Tá? Tanto no Funds Explorer quanto aqui no FIIs. Tá? Aqui ele dá um pouco diferente os gráficos, mas vocês também podem avaliar. Leandro, quando eu vou fazer essa avaliação? Essa completa você faz no momento da compra, tá? É bem importante essa avaliação. E eu diria para você fazer ano a ano para entender como estão, principalmente essa parte dos rendimentos no último vídeo que eu mostrei para vocês, para entender como foi. Tá? Aqui, ó, 15/6, o informe mensal, relatório gerencial 1/6. E aqui o relatório gerencial 29/5. Que seja o mesmo relatório. Tá? Vamos dar uma olhada. Então aqui ele vai explicar o que aconteceu, tá? Que nem é uma empresa do Itaú, então não é uma empresa pequena, o patrimônio já está chegando nos 4 bi, o número de cotistas já tem 194 mil cotistas,
o valor patrimonial por cota, o valor de mercado por cota, né, o volume negociado que teve, uma média diária. Então nós temos todas as referências. Negociação e liquidez, que é bem importante, a receita por estado, então realmente ele está bem focado em São Paulo, é onde realmente ele tem mais imóveis, né? A receita por por tipologia, escritório ou logística, está bem meio a meio, por tipo de contrato, que é típico ou atípico, por reajuste, né? Alguns contratos estão reajustados pelo índice IPCA, outros pelo IGPM, tá? Então, aí a receita por setor de atividade o inquilino, né? Ou seja, quem são os inquilinos? É comércio, financeiro, serviços, galpões de logísticas, tecnologia, entre outros, né? Então, o fundo possui um total de 82 contratos de locações e mais de 50 inquilinos. Então, diversificação de portfólio. Bem importante. Então, neste caso, antes você já compraria? Não, eu daria mais uma olhada nos dados, tá? Dá uma olhada nesse relatório. Isso é um relatório de qualidade. Eles realmente estão mostrando, me faz sentir bem e me faz entender que é um bom patrimônio, tá? Então, ó, ele vai mostrando as imagens e o valor, tá? O valor base de avaliação. O que é importante? Ah, Leandro, eu gosto de investir em imóveis. Cara, por que não investe nesse tipo de imóvel? Em vez de gastar 300 mil em um imóvel só, você pode investir 300 mil em vários imóveis, que aí o risco fica muito menor. E óbvio, pessoal, que um edifício desse em São Paulo vai ter um reajuste do próprio imóvel, né? É importante você ver as localizações, que você não vê nenhum imóvel mais ou menos. Aqui é só imóvel top, né? O tipo do imóvel que eles têm. Então é importante nós termos consciência. Só galpões logísticos de primeira também, tá? Escolhemos um ótimo fundo imobiliário para começar. Então aqui ele faz as demais considerações, tá? O que é importante? Às vezes ele já coloca aqui, nesse relatório não teve, mas existem relatórios que ele coloca que tiveram reformas. Tivemos reformas no dia X e é o mesmo relatório, tá? E reformamos tal coisa, conserto de teto, de ar-condicionado. Então ele vai te dizendo exatamente como estão os imóveis, tá? E se foram feitos algum tipo de reforma, como está o fluxo de caixa, receita de aluguéis, receita financeira, compra de ativos, tá? Então taxa de administração, ele realmente está mostrando todo o saldo. E todos os meses você tem esse relatório, porque do lucro líquido, 95% ele vai distribuir pelas cotas. Vamos supor que ele teve aí um saldo final aqui de 205 mil, tá? 205 milhões 501 mil. Agora ele vai pegar esses 205 milhões 501 mil e vai dividir pelo número de cotas. Aqui sobe. Pelo número de cotas. Aqui tem número de cotas. Aqui não, mas aqui tem. Número de cotas pelas 23.802, tá certo? Então é bem importante isso, a gente tem que... é muito rápido, vocês podem ver essa análise, 18 minutos. A gente escolheu um fundo de investimento imobiliário, nós já optamos, entendemos a qualidade dele, se faz sentido para a gente ou não, tá? Ele tem multi-imóveis, ele não está em um lugar só. O que é interessante? Se eu estou posicionado, eu tenho vários imóveis muito próximos, se acontece algum tipo de catástrofe aqui, eu perco todos eles. Mesmo que ele tenha a maior concentração aqui, mas ele também está em Minas, ele está no Rio, quem sabe ele não compra outros imóveis, tá? Então, essa mesma análise você pode fazer no XPML11, foi esse, né, que nós optamos? XPML11. Para entender como ele está. Tem a liquidez diária, rentabilidade, ó, deu uma baixinha, né? Patrimônio de 2 bi. Aqui de novo ele vende a ideia do fundo para você, tá? Investidor geral, podemos comprar. Taxa de administração, dá uma olhada aqui.
Lá era 1,25, aqui é 0,55 ao ano, sendo que 0,75 ao ano escalonado conforme o regulamento, etc, etc. Tá? Ou seja, uma taxa de administração menor. Tem uma taxa de performance de 20% da rentabilidade que exceder o benchmark, IPCA mais 6% ao ano. Então, se render o IPCA, que é a inflação, mais 6%, que exceder disso, tá, de lucro, ele tem uma taxa de performance que vai para a administradora, certo? Então aqui vai mostrando os shoppings que eles têm, tá? Ó, só shopping bonito. Dá uma olhada aqui, Bela Vista. Então você consegue enxergar realmente aonde está o seu dinheiro, tá? Isso que eu acho muito interessante. Óbvio que nós tivemos aqui uma quebra, né, de dividendos, mas ele vinha numa batida bem interessante, que na faixa dos 50, 60 centavos, tá? De dividendos aí, óbvio, que lá se foi, né? O valor patrimonial, ele está bem estável, tá? E os ativos a gente pode dar uma olhada no mapa. Olha que interessante, esse é muito, em relação a ativos e região, tá? Multiativos e multiregião, ele está muito melhor. Por quê? Porque eu tenho lá em Amazonas, eu tenho lá no Pará, tá? Nós temos também em Rio Grande do Norte, nós temos na Bahia. Ó, que bacana, muito mais multi. E a Inove aqui focado, vamos focar aqui, vamos descer. 7 em São Paulo e 2 no Rio. Vamos ver se ele está muito perto um do outro. Ó, Sorocaba, então realmente Campinas, né? Ele tá, a maioria dos imóveis estão aqui, mas não muitos. Alguns no Rio também separado. Então, em multilocalização, esse é um ativo muito melhor, tá? Então ele fala como que tá aqui a vacância, né? Basicamente ele mantém em torno de 2, 3. A gente vai ter um aumento aqui, óbvio, porque pensa o seguinte, a vacância física, eu tenho lojas, né? Eu tenho lojas e o shopping inteiro, né? Por isso que o shopping se torna vantajoso, pela quantidade de pessoas pagando aluguel. Então, aqui eu vou ter vários informes, né? Relatório gerencial, ó, que bacana. Opa, a gente está no mesmo, né? Vamos voltar aqui. Nada de editar, já vou avisar para minha esposa. XPML11. Perdão. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui, ó. Número de cotas desde 2017. A gente pode ver os ativos no mapa, que é os mesmos ativos, né? Ó, multi. Aí o Pedro Sobral. Dá uma olhadinha aqui os informes de rendimentos. Vamos ver os informes mensais. Fatos relevantes, nós temos também, né? Então, o que acontece? Aqui, esse é do grupo XP, não é qualquer grupo também. A gente falou antes do Itaú e agora do XP. Então, o pessoal não vem para brincar. Já ganha de cara o meu gosto, tá? Um relatório desse que mostra todas as receitas, explicando aqui o que está acontecendo. Então, você consegue ir lá e verificar todos os gráficos, todos os números, entender que o portfólio deles, 90% são imóveis, eles têm renda fixa e outras aplicações, eles também investem em fundos imobiliários e eles investem em CRI também, tá? Então, esse aqui é a carteira do XPML 11. A inadimplência, tá? Então, realmente cresceu um pouco e a gente tem que entender que é uma tendência, mas existe a renegociação, talvez até pagamento de juros, o que melhora ainda mais, tá? Diversificação regional, percentual, né? Então, a maioria continua sudeste, que é Rio e São Paulo, por administração. Importante também checar isso. Todos os imóveis, né, dos físicos, né, onde eles estão localizados e imagem para facilitar. Então, o que é importante? As aquisições, né, que eles foram fazendo ao longo do ano, ao longo dos anos. Em janeiro a gente acabou fazendo aí, eu digo a gente porque eu também sou de certa maneira sócio também no XPML11, uma aquisição de um shopping, mas não deu muito certo, tá? Então,
que é importante? A gente entender quem que é o fundo. Leandro, qual é o risco? Dá uma olhada no outro vídeo que nós pegamos todos os últimos informes dos últimos rendimentos e entendemos quanto rendeu. Bom, é assim que eu escolho, tá, os meus fundos de investimentos imobiliários. E se faz sentido para você e precisa de mais alguma dica, mais alguma ajuda, deixe nos comentários, deixe o seu like já, tá? Para ajudar o canal. E se tiver alguma ideia de alguma coisa que você quer saber muito, manda para mim que eu vou, te garanto que eu vou te responder. Beleza? Muitíssimo obrigado. Espero que a gente se veja em breve. E se quiser aproveita, me segue lá no meu canal no Instagram, @leandrocabral2811. Deixa o seu like, dê uma olhada nos outros vídeos aí que eu tenho bastante informação. Beleza? Muito obrigado e nos vemos na próxima.